Já estamos de volta com o nosso Bom Astral para falar de um assunto que todos nós amamos, que são os nossos pets. Aliás, gente, são praticamente filhos, né? Como a gente gosta e como eles trazem para a gente, né, essa doação de amor incrível, sem contar que para quem lida com a parte espiritualista, como nós aqui nesse programa, nossos convidados, a gente sabe que os animais eles também neutralizam as energias dos ambientes. Por isso nós precisamos cuidar bem deles. E falando em cuidados, nós trouxemos hoje ele que é um querido médico veterinário, está aqui com a gente, o Dr. Modesto Tofanello, vindo pela primeira vez ao programa para falar sobre raças que têm predisposição a doenças. Você sabia que algumas raças têm tendências a doenças específicas? Nós vamos aprender isso juntos agora. Tudo bem, doutor? Oi, Edu, tudo bom? Tudo jóia. Bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui no programa, é um prazer poder trazer informações que possam ser úteis, né, para cuidar melhor da saúde dos animais. Afinal de contas, é a minha profissão, é o que eu amo fazer. Então, quanto mais eu puder ajudar a cuidar da saúde dos animais, mais feliz eu fico. Prazer é todo nosso. Gratidão pela vinda, viu? Obrigado. Agora, doutor, eu estava vendo aqui que tem cães e gatos que têm predisposições, né, a doenças específicas, é isso? Sim, exatamente. Tem várias raças que têm uma predisposição genética e hereditária a terem alguns tipos de doença. Para adentrar nesse assunto, eu queria explicar um pouco sobre a genética. Tá. Então, assim, tem algumas doenças genéticas que elas são classificadas como multifatoriais. Essas doenças multifatoriais, elas dependem não só do fator genético, mas também de um fator ambiental ou nutricional. Então, o animal, ele tem a predisposição a ter uma determinada doença, mas o que vai determinar se ele vai ter ou não a doença é, durante a vida dele, o fator ambiental e nutricional, como a gente vai falar aqui em relação a algumas raças e algumas doenças. Um outro tipo de classificação de doenças genéticas são as doenças com caráter dominante. Essas doenças dominantes, elas precisam, não necessariamente, que o pai ou a mãe tenha o gene daquela doença. Por exemplo, vamos falar de cães, se o pai, né, o macho, ele não tem ali aquele gene da doença, mas a mãe tem, então nas doenças genéticas dominantes, o filhote obrigatoriamente vai ter a doença. Tem uma outra classificação que são as doenças recessivas. Para essas doenças recessivas, tanto o pai quanto a mãe tem que ter o gene da doença para que o filhote tenha. E uma quarta classificação é a doença ligada ao cromossomo X, onde é mais comum os machos terem essa doença. A gente vai falar de uma doença bem comum, que é da raça Spitz alemão, que apresenta essa doença ligada ao cromossomo X. Tá. Então vamos entrar já com a primeira imagem? Vamos lá. Pode soltar para a gente. Começar. Enquanto isso, doutor, gato todos têm predisposição a problema de rim ou algumas raças específicas? Não, algumas raças têm sim, inclusive a gente vai falar sobre algumas doenças de felinos também, mas gatos, no geral, o gato lá na ancestralidade dele, lá atrás, no gato primitivo, ele era de origem desértica. Então, ele naturalmente tem uma resistência muito grande a beber água. Tá. Por isso que gatos desenvolvem muitos problemas renais, formações de cristais, né, que a gente chama de cristalúria, ou até de cálculos. Existe até uma classificação de doenças dos felinos que chama doenças inflamatórias do trato urinário inferior, que é bem comum nos machos, justamente por essa questão do gato não ter uma resistência a tomar água. Por isso que hoje em dia até comercialmente existem bebedouros, que é em forma de fonte, que fica circulando a água. Eles adoram, né? Eles adoram, porque o gato ele gosta ali de ter a impressão que a água ela é uma água mais pura, mais limpa. Por isso que eles gostam de tomar água na torneira, e esses bebedouros com água circulante, eles estimulam muito o gato a tomar água. Tá? Muito legal. Então vamos entrando com a primeira imagem aqui. Sim, cães de grande porte, no geral, eu peguei um exemplo aqui da raça pastor alemão, mas também a gente pode aplicar o que eu vou falar aqui ao Rottweiler, ao Labrador,
ao Golden Retriever, que é a doença chamada displasia coxofemoral. A gente vê nessa imagem que esse pastor alemão, ele tem a parte aqui de trás um pouco rebaixada. Sim. Então, assim, até clinicamente, quando um animal desse chega no consultório, às vezes o tutor nem imagina, mas eu já olho assim, eu começo a perguntar, viu? Ele manca? Ele tem uma relutância em subir escada, ou correr, ou pular? Geralmente o tutor fala, tem sim. A gente radiografa e é batata. E na radiografia, pode passar a segunda imagem, por favor? Esse tá bem inclinado, Tá, né? ele tá bem olha... caidinho, a parte de trás. E geralmente são animais que eles mancam, eles têm uma dificuldade em subir e descer escadas. Até a gente evita colocar animais que têm essa predisposição genética a ter a displasia coxofemoral, a gente retira ele da reprodução, já que é uma doença genética. Esse é um exemplo de doença ligada multifatorial, porque o animal ele tem a predisposição genética a ter a doença, mas o que vai influenciar bastante se esse animal vai ter ou não a doença é ele morar numa casa que tem um piso liso, porque ao longo da vida dele ele vai andar ou correr e desliza as patas e vai forçando a articulação do quadril. Então o ambiente é um dos principais determinantes no aparecimento da displasia, junto à característica genética, mas o ambiente ele influencia bastante. Se puder passar a imagem 2. Vamos para a segunda imagem. Vamos para a segunda imagem para a gente ver. Essa é uma radiografia do quadril. Aqui nós temos aqui a pelve, aqui nós temos o fêmur esquerdo e o fêmur direito. Sim. E aqui a articulação coxofemoral, que a gente chama. Na displasia coxofemoral, a gente tem uma má coaptação entre a cabeça do fêmur e essa região da bacia que chama acetábulo. Então a gente vê que já está toda irregular a borda da cabeça do fêmur. Então essa radiografia já é diagnóstico de displasia coxofemoral. Tanto que os grandes criadores de Rottweiler, pastor alemão, eles já radiografam já precocemente os filhotes com 4 ou 6 meses, porque se eles apresentarem já uma má coaptação dessa articulação, esses animais eles não chegam nem a ser vendidos ali, não chegam a ser comercializados, e eles já também são castrados o mais brevemente para não virarem reprodutores e não perpetuar essa doença. Certo. Então é importante até que nas doenças genéticas, uma vez diagnosticadas, os animais que têm uma predisposição genética a ter doenças, que eles não sejam reproduzidos para não perpetuar aquela doença genética. Um fator muito importante também nas doenças genéticas no geral é que quanto mais pura é uma raça, é aquele animal, quanto mais pura, mais chances ele tem de desenvolver uma doença genética. Por isso que é muito bom, por exemplo, eu sou criador de pastor alemão, tenho uma linhagem de pastor alemão aqui do Brasil. Se eu ficar cruzando aqui com uma linhagem aqui do outro bairro, com a linhagem de uma outra cidade, uma linhagem de pastores alemães brasileiros, Sim. eu vou aumentando a chance de ter doença genética. Então, se eu abro a genética dele, por exemplo, eu pego um reprodutor lá da Europa, lá dos Estados Unidos, que são outras linhagens de pastor alemão, eu diminuo a chance da incidência das doenças genéticas. Tá. A gente pode passar para a próxima imagem, por favor. Só pastor alemão tem essa tendência ou de grande porte? Não, grande porte no geral. Rottweiler, pastor alemão, Golden Retriever, Labrador, Poodle gigantes também. Esses são lindos, né? Esses são. E no Brasil não tem tanto, né? Não tem Poodle tanto, gigante. mas o que eu vou falar aqui, ele se aplica em algumas doenças tanto ao Poodle gigante quanto ao Poodle micro ou mini também. Tá. Dentre as doenças genéticas do Poodle, ele é assim, no consultório é o que mais aparece, porque eles têm muita predisposição a várias doenças. Dentre elas, a catarata. Eu vejo muito problema nos olhos. Problema nos olhos, que é a opacidade do cristalino. Eles têm a predisposição a ter luxação de patela. A patela, ele é o ossinho que fica no joelho. E em cima desse ossinho do joelho tem um ligamento que chama ligamento patelar intermédio. Essas raças, geneticamente, elas tendem a ter uma frouxidão desse ligamento. Tá. Então, vamos dizer que aqui é o osso. O ligamento que era para ser bem firme em cima do osso, para ele movimentar, esse ligamento ele é um pouquinho flácido, o que facilita o deslocamento dessa patela para os lados. Então, é uma luxação de patela, também geneticamente. Também eles têm problemas de atrofia de glândula sebácea.
Então eles têm menos glândulas sebáceas. A glândula sebácea ela é importante porque ela produz ali, né, o que a gente chama de sebo, o que faz uma impermeabilização da pele e ajuda a manter a saúde da pele. Se o animal tem menos glândulas sebáceas, a pele ela fica mais desprotegida, então o animal tem uma predisposição a ter doenças de pele. Hiperadrenocorticismo também é muito comum em cães da raça Poodle. Cães, inclusive eu vou falar depois do Cocker Spaniel, mas todos os cães que têm a orelha muito pendulosa acaba abafando o conduto auditivo, então esses animais também eles têm uma predisposição maior a ter doenças do ouvido, que é chamada otite, né? Uma inflamação do ouvido. Pode passar para a próxima imagem, por favor? Ó, Spitz alemão ou Lulu da Pomerânia. Sim. Essa é uma que eu falei daquela classificação que é ligada ao cromossomo X. Os Spitz alemão, os machos principalmente, ele tem esse tipo de alopecia que chama alopecia X, né? Principalmente nos machos, onde há uma falha no crescimento do pelo e uma falha no metabolismo da melanina da pele. Tudo isso influenciado pela testosterona, por isso que é mais comum nos machos. É genético então, também. É genético também, isso é genético. Não tem cura, né? Tem um tratamento aí que é o microagulhamento e a castração, assim cessando a produção de testosterona. Em alguns casos até o pelo volta a crescer, mas esse crescimento ele não é muito duradouro. Geralmente depois volta a cair o pelo de novo, porque o metabolismo do pelo deles é prejudicado por causa do hormônio testosterona. Então, Spitz alemão, não só Spitz, mas Chow também apresenta isso. Husky siberiano também apresenta esse tipo de alopecia X. Tá? Essa é uma doença genética ligada ao cromossomo X. E esse cão que mais se admira, né, a pelagem, né, as pessoas adquirem, né, que é o que chama atenção nele, então, assim, né? É uma doença que ela não tem, assim, ela não prejudica o animal, porque não coça, não é inflamatória, não é infecciosa. A única característica dela mesmo, assim, é a estética. Ela prejudica a estética do animal. Mas em termos de saúde, no geral, infecção, inflamação, não tem. Ok. Pode passar para a próxima, por favor? Cães da raça Boxer. Cães da raça Boxer, eles têm uma predisposição muito grande, na verdade é bem difícil de você não encontrar um Boxer acima de 5 ou 6 anos que não tenha algum tipo de cardiopatia. Tá? Cardiopatias no geral, arritmia, cardiomiopatia dilatada, cardiomiopatia hipertrófica, problemas em válvulas cardíacas. Esse cão ele tem essa predisposição racial. E como descobrir? Através de exames do coração eletro e ecocardiograma. E é recomendado assim fazer mesmo que não apresente mesmo que não apresente sintoma? Precocemente, porque assim, principalmente em relação à doença renal e a cardiopatias, cães e gatos, eles diferente dos seres humanos, eles não apresentam um sintoma logo no início da doença. Muitas vezes o animal tem uma doença, já tem uma cardiopatia no estágio avançado, mas ele é um cão normal, não apresenta sintoma nenhum que o tutor perceba. Quando começa a apresentar algum sintoma é porque a doença já está muito avançada. Por isso que é ideal, até vou falar no final, fazer check-ups periódicos. É muito importante. Eu trabalho muito com medicina preventiva e eu sempre estou incentivando as pessoas a fazerem 1 ou 2 check-ups por ano, porque muitas das doenças a gente diagnostica nesses exames de rotina muito precocemente, então a gente consegue entrar com tratamento antes que o animal tenha uma perda de saúde muito grande, o tratamento ele evolui melhor e o animal responde melhor ao tratamento. Por isso que os check-ups são importantes. Aliás, é a falha, né, que a gente tem muito aqui nesse país, tanto em relação aos bichinhos, como em relação a nós mesmos também, né, a falta de uma atitude preventiva, né, doutor? Exatamente, tem que ser trabalhado mais a medicina preventiva. E até um diferencial meu como médico veterinário é realmente trabalhar a medicina preventiva. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, se a pessoa vai fazer um check-up, ela vai gastar um X lá, check-up, e vamos supor que a gente encontre um indício de alguma doença ali, ela vai ter o tratamento tem muito mais chance de funcionar. Se ela já leva o animal quando ele está doente, ela vai gastar 5x a mais do que ela gastaria no check-up e tem muita chance do tratamento não funcionar e o animal vir a óbito. Então, assim, na verdade a pessoa está economizando fazendo um check-up e está aumentando a expectativa de vida do animal. Então, assim, é muito importante fazer check-ups anuais. Tá.
Pode passar para a próxima, por favor? Aliás, essas raças grandes a gente não vê mais como antigamente. Algumas, né? Assim, Doberman, Boxer. Não, parece que diminuiu, aqui né, em São no Paulo, Brasil. eu tive um hospital na cidade de Tatuí, que eu me formei na cidade de Sorocaba. E lá é mais comum ter cães de grande porte, porque assim, tem muita gente que tem sítio, chácara, as casas lá são mais térreas. Aqui, por conta de muita gente morar em apartamento, realmente a gente vê um grande número de animais de pequeno porte, cães de pequeno porte. Então, eu acredito que seja esse nos fatores, né? Tá. Aqui a gente tem o Bulldog inglês e o Pug, mas eu coloquei essa imagem para falar dos cães braquicefálicos. O Boxer, que a gente acabou de ver, também é um braquicefálico. O que é o braquicefálico? São esses cães ou gatos que têm o focinho achatado. Tá. Focinho achatado a gente chama de braquicefálico. A gente tem braquicefálico, mesocefálico, que é o cão do focinho normal, tamanho normal, e tem o colicefálico, que é aquele focinho alongado, justamente por causa da raça Collie, tem aquele focinho bem alongado. Sim. Então os braquicefálicos, eles têm uma predisposição a várias doenças genéticas por causa da conformação dele do crânio. Por exemplo, esses cães eles têm o olho mais saltado para fora. Sim. Então eles têm uma predisposição a ter doenças oculares, principalmente a ceratoconjuntivite seca, também chamada de olho seco. Porque esse olho mais projetado, ele faz com que a lágrima, o filme lacrimal que lubrifica o olho, evapore mais rapidamente, então o olho fica seco mais rapidamente. Esses cães também, eles apresentam uma síndrome que chama tríade braquicefálica, que quando o animal apresenta a tríade é estenose de narina, prolongamento de palato e eversão de sáculos laríngeos. Você já viu um Pug ou um Bulldog inglês que anda e fica... Já, nossa, o que mais tem. Né? É o que mais tem. Isso daí é por causa, principalmente, do palato prolongado. O palato é o céu da boca. Esse céu da boca, nesses cães, ele é um pouco mais prolongado e ele fica sobreposto ali à laringe. Então, quando eles respiram, esse palato mole, que a gente chama de palato mole, ele vibra e faz barulho. Tem cirurgia, assim, é impressionante. O animal ele entra roncando, ele sai sem nenhum barulho. Olha, a gente faz um recorte desse palato. Bem legal. E a estenose de narina também, que eu vou mostrar na próxima imagem, também é passivo de correção cirúrgica também. Tá. Então a tríade braquicefálica é influenciada geneticamente, tratamento é 100% cirúrgico. Cães de focinho achatado, Shih Tzu, Bulldog inglês, francês, Pug, Boxer, qualquer cão que está bem difícil de ver hoje em dia, o Piquinês. Piquinês também, ele acho que até foi tirado um pouco a linhagem dele porque ele apresentava muito problema, porque o focinho dele é extremamente achatado. E a gente vai ver que alguns gatos também apresentam também esses problemas. Pode passar para a próxima, por favor? Aqui a gente tem uma imagem de uma cirurgia que eu realizei, onde aqui tem a estenose de narina, tá vendo? Sim. Esse pedaço da narina, ele obstrui, tem animais que têm essa estenose tão acentuada que eles chegam a ter desmaios por falta de ar. Nossa. Desmaiam mesmo. Corre 30 segundos, brinca, chega uma visita, fica agitado e desmaia por falta de ar. Falta de oxigenação no cérebro. Tá. Então, para a estenose de narina, que faz parte da tríade braquicefálica, a gente faz uma cirurgia que é o recorte da narina para facilitar a entrada de ar. E é tranquilo, recuperação, tudo? Muito tranquilo. Vai um pontinho só, o animal ele não tem assim muita dificuldade no pós-operatório. Tem que usar colar elisabetano, porque o animal ele vai sentir estranho, ele pode bater a pata ali. E pós-operatório, geralmente de 7 dias, vai muito bem. Pode passar para a próxima, por favor. O Cocker Spaniel. Como eu falei do Poodle gigante, cães da orelha alongada, né? Eles tendem a deixar o conduto auditivo mais abafado. Ficando mais abafado, propicia o crescimento de fungos e bactérias. Tá. Então, geralmente, esses animais eles têm otite fúngica ou bacteriana. Um outro problema comum também geneticamente em cães da raça Cocker Spaniel. Pode passar a próxima imagem. Então tem que ficar de olho, né? Exatamente, ficar de olho. Você falou a palavra no certa. Olho. No olho. De olho no olho. Porque uma predisposição que eles têm é a doença que eu mencionei anteriormente, que é a ceratoconjuntivite seca, chamada de olho seco. No olho, nós temos a produção da lágrima. A lágrima ela é extremamente importante para a limpeza do olho, para a lubrificação do olho, para controle de bactérias e
alérgenos que tem no ar, que grudam no olho, a lágrima ela drena isso daí. E bem no canto do olho a gente tem um ducto nasolacrimal que faz a drenagem da lágrima para o nariz. Tá. Por isso que quando a gente chora, a gente fica... Porque quando chora a lágrima ela é drenada para o ducto e esse ducto ele vai para a cavidade oral. Mas enfim, a ceratoconjuntivite seca, também chamada de olho seco, geralmente ela é uma doença genética por um ataque, 90% um ataque da própria célula imune do animal contra as glândulas lacrimais. A gente tem 3 tipos de glândulas lacrimais. A lágrima ela é formada por 3 frações. A fração aquosa, que é uma glândula que produz, a fração lipídica e a fração mucosa. No olho seco, geralmente a porção aquosa da lágrima ela é afetada. Então o animal, você vê que fica a lágrima mais espessada, ou seja, tem muito muco e muito lipídio e pouca água para deixar essa lágrima mais fluida. Então o animal ele tem um olho seco, se não for tratado, o animal pode ter até perda da visão, tá? Nossa, e o tratamento perigoso. ele é medicamentoso, tá? Não é cirúrgico na maioria das vezes. Tá. Pode passar, por favor. Dachshund. É o salsichinha? Salsichinha, também chamado por causa da propaganda de COFAP, né? Tinha um COFAP. Qual que é o principal problema que esse cão apresenta? Inclusive, eu tinha uma que chamava Jolie, né? Os Dachshund, você vê que ele tem a coluna muito alongada, então aí já diz tudo. Eles têm predisposição a ter problemas de coluna. Porque você imagina um animal desses, que mora numa casa que tem escada, que mora 5 anos nessa casa, 5 anos subindo e descendo escada, com a coluna fazendo assim, 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 o que vai gerar de problema pode passar a próxima imagem, é a hérnia de disco, tá? Também, muito comum também ter nesses cães o bico de papagaio, que o nome correto é osteófito. Então a gente tem uma vértebra, outra vértebra, entre as vértebras a gente tem um disco intervertebral. A hérnia de disco é quando esse disco intervertebral ele tem uma camada fibrosa aqui por cima. Então essa camada fibrosa ela é danificada de tanto ficar mexendo e o disco ele dá uma protrusão. Ela pode ser geralmente ela é em direção à medula espinhal. Então a medula espinhal, onde passa toda a terminação nervosa, né, que leva do cérebro para os membros, quando geralmente tem uma hérnia, há uma compressão da medula espinhal, por isso que o animal pode ter paralisia da altura da hérnia para baixo. Então, é extremamente... A minha cachorrinha que eu tinha, que era uma Dachshund, na época eu trabalhava com raio-x, então eu radiografei ela com 1 ano e pouquinho, ela já tinha hérnia de disco e bico de papagaio, mesmo não morando numa casa com escadas. Então, assim, genética. Por isso que é indicado, por exemplo, se você faz aí um exame precoce, um raio-x, já dá para ver se tem ou não a doença. Se perceber que tem, já não é indicado que aquele animal seja um reprodutor, porque assim você vai disseminar, né? Então a gente tem que diminuir a disseminação de certas doenças genéticas, impedindo esses animais da reprodução, fazendo a castração. Na verdade, a castração é indicada para todos os animais. Até se tiver uma próxima oportunidade, eu posso falar bem sobre a castração, porque tem muitas crenças envolvendo a castração, se é bom, se não é, se tem que castrar ou não tem, enfim, mas a castração ela é extremamente benéfica em todos os aspectos e é indicado para todos os animais. Vamos falar sobre isso. Independente de ter uma doença genética ou não, enfim, ela aumenta muito a expectativa de vida dos animais. Tá. Pode passar a próxima imagem, por favor? Vamos para a próxima, essa já foi. Os braquicefálicos, o Pinscher, belezinha. O Pinscher é o Doberman pequenininho, o pessoal brinca? Chama Pinscher, Pinscher Mas é Doberman. mesmo? Ele é o Doberman. É o que? Uma miniatura do Doberman? É igualzinho, se pegar um Doberman e um Pinscher é igualzinho. Quais são as doenças genéticas que esses animais têm predisposição? Lembra que eu falei da luxação de patela? Ele também tem essa predisposição. Na luxação de patela, até dando uma dica para quem tem Pinscher, ou para quem tem poodles também que tem essa predisposição, o que o animal apresenta em casa? Ele está andando, de repente ele deixa uma perna dura. Porque você imagina, a patela ela faz esse movimento na perna. Sim. Se a patela desloca, eu não vou conseguir dobrar o joelho. Aí às vezes desloca e o animal vai andar e ela volta, o animal volta a ter movimentos. Então o animal ele pode ter episódios onde o membro posterior, né, que a patela só tem no posterior, o membro fica estirado,
o animal pode ter dificuldade em subir no sofá, de repente ele sempre subia na cama no sofá, de repente ele não consegue, mas fica ali na beira do sofá meio que chorando, querendo subir, mas não consegue. E esse é o que o tutor consegue perceber em casa. Para diagnosticar é um raio-x junto do exame clínico, que a gente faz o teste ali para ver a movimentação da patela. Outra doença que esse animal é predisposto, a formação de cálculos dentários. Já viu aquela placa de tártaro nos dentes? Também o poodle também tem essa predisposição. Yorkshire também, né? Yorkshire. A maioria dos cães de pequeno porte tem, né, predisposição. Dificilmente você vê um tártaro muito significativo num cão de grande porte. Mas o pincher, geneticamente, ele tem uma predisposição à formação daquelas placas que a gente chama cálculo dentário. E muita gente só acha feio ou mau cheiro que aquilo ali causa, mas na verdade ela é extremamente prejudicial, porque aquela placa ela tem um número muito grande de bactérias. Essas bactérias elas estimulam o sistema imunológico a formar o imunocomplexo, que é antígeno mais anticorpo, e esse imunocomplexo fica circulando pelo organismo do animal e eles depositam em rins, articulação, olhos e coração. Nossa. Então, se você pegar um animal desse que fica 5, 6, 7 anos com uma placa dentária, com cálculo dentário, é batata. Se você for fazer um bioquímico renal, ele vai ter alteração renal. Se você for fazer um eletrocardiograma, ele vai ter problemas cardíacos. Esses animais têm dores nas articulações e esses animais eles tendem a ter glaucoma. Mas tudo por causa do dente. Precisa de uma anestesia geral, não precisa para tirar? Precisa. Para fazer a tartarectomia, tem que ser somente com aparelho odontológico, a gente faz a raspagem e o polimento do dente, o animal passa sob anestesia geral. Esses produtos comercializados que fala que tira a placa, eles não servem para tirar a placa, eles servem somente como preventivos. Então, depois que eu faço a tartarectomia, eu passo na prescrição alguns produtos para não formar mais. Tá. Porque assim, depois que a gente faz, dali 2, 3 anos pode formar de novo. Eu já vi casos. Tem, daí voltou. Tem. E é justamente por isso que o polimento é importante. Então, você se levar o seu animal para fazer uma limpeza de tártaro, você tem que perguntar ou até exigir que também seja feito o polimento, porque o aparelho que faz a raspagem do tártaro, ele é uma agulha vibratória que ela vai vibrando e ela, assim, literalmente, ela risca o dente, ela arranha, arranha o dente. No que ela arranha o dente, naquela arranhura é mais fácil de juntar sujeira para formar nova placa. Então, o polimento ele deixa o dente liso novamente para diminuir a chance de formar a placa. Muito legal. Tá vendo só, gente? Hoje o nosso intuito foi aqui trazer para você, né, informações justamente para prevenção, né, para evitar que tenha um problema aí com o seu bichinho de estimação, né? Certamente você não quer passar por isso, é muito desgastante, né? A gente gasta, a gente também se desgasta emocionalmente, então tudo isso pode ser evitado. E você também pode agendar uma consulta com o doutor. O doutor atende também por telemedicina ou só pessoalmente? Sim. Hoje em dia não, né? Já está com 1 ano e pouco, foi liberado pelo Conselho de Medicina Veterinária a telemedicina, mas ela pode ser feita somente como retorno. Tá. Para a primeira consulta não pode ser feita a telemedicina, então facilita porque a gente faz a consulta e os demais retornos e acompanhamentos podem ser feitos por telemedicina. Isso é muito importante até porque eu costumo fazer a documentação para embarque de animais para o Brasil e para o exterior. Então esse animal, quando ele vai passar pela avaliação, eu faço a consulta, às vezes a pessoa está lá na Europa e o cachorro dá um problema lá e eu consigo fazer o acompanhamento por telemedicina. Ah, que legal. Uma outra abordagem minha também aqui em São Paulo, que eu estou insistindo bastante, está tendo muito resultado, é o atendimento em domicílio. Porque aqui é muito difícil das pessoas levarem de locomoção. Sim. E outro fator também, o animal quando ele chega numa clínica ou num consultório, ele sofre um estresse muito grande. Gato então gato nem se fala. Por causa do cheiro, um cheiro de um cachorro que passou ali, o próprio já começa em casa o estresse. Na hora de pegar o gato para colocar dentro da caixinha de transporte, põe no carro, o gato vai miando. Chega na clínica, cheiro de outros cães, um médico vestido de branco que ele nunca viu, no lugar que ele nunca viu. Já viu. É um filme de terror para eles. Então isso gera estresse e até altera alguns parâmetros clínicos. Se eu vou escutar um animal desse, certamente ele vai estar com taquicardia ou taquipneia. No hemograma também vem bastante alteração. Então, assim, às vezes a gente nem consegue ter uma base para fazer alguns exames por causa do estresse. Consulta domiciliar é muito mais tranquila. Eu estou realizando bastante e até estou desenvolvendo alguns trabalhos científicos mostrando os benefícios
do atendimento domiciliar. Mas claro que tem que ter sim também, até porque cirurgias, por exemplo, não podem ser feitas em residência. Sim. Procedimentos anestésicos no geral, então é só a consulta na casa, consigo coletar uma amostra de sangue, consigo fazer um raio-x no ultrassom, mas algumas coisas realmente só na clínica ou no hospital. Perfeito. Então, gente, vamos seguir o doutor aí no Instagram, tá? Tô deixando aqui para vocês o Insta, @Modesto Tofanello Veterinário, tá? Siga lá, porque daí você vai acompanhando todo o conteúdo dele e precisando também, lá tem todas as formas de contato para que você possa agendar uma consulta, né, e zelar aí pela saúde, né, dos pet filhos. Doutor, gratidão pela vinda, Gratidão, foi Edu. ótimo. Muito obrigado, muito obrigado. Qualquer dúvida, gente, pode me chamar na rede social, nos contatos, que eu puder auxiliar a melhorar a saúde dos animais, eu vou ficar muito feliz. Isso aí. Gente, nós vamos ficando por aqui, o programa está chegando ao fim. Se você quiser rever, tem reprise hoje pelo site astraltv.com.br às 18 horas. Eu volto amanhã às 11, hein? Bênçãos de luz e até lá. Tchau, tchau.